No capítulo 1080 de One Piece, novos poderes foram introduzidos e eu vou falar sobre eles nesse vídeo. O capítulo começa com o Kobe escapando da prisão, pois foi libertado pela Perona, que em troca deveria ajudá-la a ajudar o Moria a escapar. Primeiramente, existe o Vasco Shot, membro da tripulação do Barba Negra, e ele possui a Akuma no Mi do licor, a Gabo Gabo no Mi, que também pode ser traduzida como Homem Bebida Alcoólica. Até o momento, o que foi demonstrado ele ser capaz de usar é poder usar o licor para criar bolhas e flutuar no ar, ou também, aparentemente, ele pode utilizar isso para causar incêndios em massa. E ele pretendia fazer isso para queimar a cidade inteira. Também foi mostrado o Shiryu com a Suki Suki no Mi, que é a Akuma no Mi invisível, mas essa nós já conhecíamos. Também tem o Ávalo Pizarro, que possui a Shima Shima no Mi, que é a Akuma no Mi da ilha, e aparentemente ele pode se transformar e controlar a ilha inteira. E aparentemente essa é uma paramécia, assim como a do licor, mas não podemos ter certeza ainda. A próxima Akuma no Mi é a de Kujako, que é contra-almirante da marinha, Sword, e a neta de Tsuru, e possui a Muchi Muchi no Mi, que é simplesmente a Akuma no Mi adestradora. Com essa Akuma no Mi, ela demonstrou poder adestrar prédios, onde ela estava chicoteando eles e fazendo eles se moverem, fazendo todos os piratas ficarem presos no meio da ilha. Aparentemente, essa parece ser uma Akuma no Mi extremamente forte, já que ela simplesmente pode moldar o próprio ambiente. Agora, um poder extremamente interessante que foi introduzido é da Hibari, onde ela utilizou balas que podem transformar pólvora em flores, anulando totalmente todas as armas e todos os piratas na ilha, e isso já tinha sido introduzido pelo Vegapunk em alguns capítulos anteriores, em uma história de capa. E é interessante ver como o Oda rapidamente trouxe isso para a história principal. Após isso também tem o contra-almirante da marinha, Sword, Príncipe Gruz, que possui a Gunyo Gunyo no Mi, que é uma logia da argila. E com essa Akuma no Mi, aparentemente ele estava conseguindo dar as propriedades de logia para os próprios aliados, como ele fez anteriormente, onde um aliado simplesmente foi cortado, mas isso não aconteceu pois ele era praticamente uma logia. Além disso, ele também estava em uma longa distância criando golems e os manipulando para chegar até o Kobe e para o centro da cidade. Aparentemente, essa pode ser uma das Akuma no Mis mais fortes mostradas, já que simplesmente ele não precisa nem agir e chegar perto. Simplesmente ele pode manipular tudo por trás dos panos, ajudando seus aliados e ainda criando golems. E também foi revelado que o Garp possui um Haki do Rei, e aparentemente esse deve ser realmente um Haki do Rei extremamente forte, já que ele criou uma explosão maciça. Muitas pessoas estão simplesmente dizendo que esse seria um feito absurdo e um dos maiores feitos de One Piece na força bruta, já que ele destruiu uma cidade inteira. Mas na verdade mesmo, o Luffy já tinha levantado praticamente uma cidade inteira em Alabasta. Mas a diferença é que o Garp criou uma explosão com o tamanho de uma cidade simplesmente com puro Haki do Rei. E eu acho que isso pode ser um ataque no nível do Hakai, que seria uma massa de Haki do Rei extremamente comprimida e que causaria um dano absurdo. Mas nesse caso foi tão grande quanto o Hakai, mostrando que o Garp realmente é extremamente forte e com certeza esse ataque deve ser muito poderoso. Mais uma Akuma no Mi que foi apresentada é a Deka Deka no Mi, que é a fruta da gigantificação, mas não foi mostrada tão bem, já que San Juan Wolf, o usuário dela, estava apenas dormindo. Essas são todas as informações que temos até o momento sobre as novas Akuma no Mis, e agora falando sobre outro assunto, que são os próximos episódios de One Piece. A diferença do capítulo atual de One Piece com os episódios é 49 capítulos, e aumentou um capítulo de diferença em relação ao mês passado, mostrando que simplesmente a Toei está adaptando cada vez menos do anime de One Piece em relação ao mangá. O novo episódio de One Piece, o episódio 1057, conta sobre o juramento de Sanji e Zoro. Ele irá adaptar apenas o capítulo 1031 e não por completo, já que ele já havia iniciado no episódio anterior. O que aparentemente irá acontecer nesse capítulo é a Yamato passando no meio da luta entre Drake e Apu, o Number 2 vai atrás de Yamato e talvez saberemos o passado dele, que foi contado apenas no SBS, o que é extremamente interessante, já que mesmo dentro do mangá o Oda simplesmente evitou contar sua história, mas existe a possibilidade da Toei adaptar sua história no anime, já que eles gostam de enrolar. A CP0 aparece atrás de Robin e Brook, o Sanji aparece no bordel não entendendo como atacou uma cortesã, o Sanji decidindo destruir a lata do traje de batalha da Germa,
e ele liga para Zoro e pede para o espadachim eliminá-lo caso ele não for mais o mesmo após essa batalha. Então eles fazem uma promessa e Zoro gosta da ideia e Sanji dá um Hell Memories furioso em Queen. Após isso, lançaria o episódio 1058, que iria lançar dia 16/4, e seu título seria Ataques de Kazembo, o fantoche demoníaco de Orochi. Ele adapta o capítulo 1032 e aparentemente irá contar Fuga ajudando Yamato e Apu e Drake enfrentando a CP0 e também Orochi encontrando Hiyori. Após isso, terá o episódio 1059, que mostrará a dificuldade de Zoro na luta contra o King, e focará nessa luta. A princípio, o que terá nesse episódio será o King esticando a cara, os golpes novos de King, e Zoro e King duelando com espadas, e também a Ema começando a sugar a energia de Zoro. Por último, o episódio 1060, que será equivalente ao mangá 1033, mostrando que finalmente eles adaptariam um capítulo inteiro em um episódio, o que na verdade nem é tanta coisa comparando com outros animes, mas a Toei nunca vai fazer mais do que isso. O que acontecerá nesse capítulo seria Zoro acertando 2 golpes poderosos em King e o King não sentindo nada. Então o Zoro começa a perder suas espadas e vai lembrando de como as conseguiu. Há muitos golpes novos do King e o flashback da infância de Zoro, com Shimotsuki Kozaburo. O Zoro entende o passado de sua terra natal, com o Wano, e ele domina Enma com o Haki do Rei e faz muitos piratas desmaiarem. Então, King pergunta a Zoro se ele quer ser um rei e Zoro dá a melhor resposta.